Antes de começar, rapidão, foi perdida uma chave, tá? Duas chaves, na verdade. Está comigo, se alguém souber o dono, não sei do que é, se é de casa, tá? Se alguém souber, me procura, ok? Graça e paz a todos os presentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos louvar ao nosso Deus com a primeira canção. Nós cantaremos 2 cânticos. Você fique à vontade se eu bater palma, apesar de estar na igreja presbiteriana. Eu não faço por questão de coordenação motora, mas você fique à vontade, tá bom? Louvemos ao Senhor que é digno de todo louvor.
canção, como o próprio nome diz, é uma oração. A primeira parte dela, antes do refrão, nós acompanharemos o João, que cantará, todo mundo cantando com ele, a igreja, né? E a segunda cantaremos todos do vocal juntos, tá bom? Cantemos ao Senhor. És o meu maior anseio e da minha salvação. Perdão, o tom está errado, gente. Agora vai certo. Perdão. Por tão infinito amor.
Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19, o salmo escrito ao mestre de canto, um salmo de Davi. No Salmo 19, Davi, ele revela e mostra e escreve a respeito das duas revelações de Deus. Onde Deus se revela através da criação, e a criação revela a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, a majestade de Deus, e o fato de que Deus existe. Mas apesar disso, a criação não revela os propósitos de Deus. Você pode até olhar para uma cachoeira, achar bonito e saber que Deus existe, mas olhar para uma cachoeira não vai revelar que a cruz existiu. Não é verdade? E é por isso que a partir do versículo 7, ele vai falar da revelação mais proposicional de Deus que está na própria Escritura. E do versículo 7 até o versículo 9, ele vai falar da palavra de Deus, ele vai dar 6 nomes, 6 sinônimos para a palavra de Deus, 6 significados para a palavra de Deus e 6 resultados da palavra de Deus. E ele diz assim, Salmo 19, a partir do versículo 7, eu vou pedir você que tem a Bíblia revista atualizada para você ler comigo. Por quê? Para não ficar um pouquinho diferente. Você que tem a revista atualizada, nós vamos ler juntos Salmo 19, versículos 7, 8 e 9. Leiamos todos juntos, vamos lá? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então ele fala da palavra de Deus lei do Senhor, testemunho, preceitos, mandamento, temor, juízos. E ele diz que ela é perfeita, fiel, reta, pura, límpida e verdadeiras. E o resultado dela? Restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre, e todas são igualmente justas. Eu só quero destacar uma última coisa aqui no versículo de número 7. A parte B diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A raiz aqui da ideia de dar sabedoria aos simples, a raiz aqui vai trazer a ideia de porta simples. Para Davi, um homem sábio é aquele que na palavra do Senhor ele consegue controlar a sua mente, a porta da mente, ele deixa ou não entrar na mente aquilo que é saudável. O mundo diria hoje para nós assim: tenha a mente o quê? O quê? Aberta. Davi diria o quê desesperadamente para você? Fecha sua mente. Controle a porta da sua mente para não entrar bobagem e nem deixar escapar o que é saudável. E o que é que te dá condições de controlar essa porta na sua mente? A palavra do Senhor. Ela que vai te dar maturidade para você ter condições de deixar entrar o que é saudável, mandar embora o que não é bom, reter o que é bom e abandonar o que é mal. E o projeto desse final de semana, e o projeto de você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é para que você não seja bobo, deixando a mente aberta o tempo todo para o que o mundo joga para você, mas é deixando você sábio,
para controlar a sua mente para o que entra e para o que sai. A palavra do Senhor te faz ser sábio para as coisas. Amém? Vamos convidar a nossa irmã Ana Carla para vir aqui e nos conduzir numa oração nesse momento. Feche seus olhos e peça ao Senhor essa sabedoria que vem da palavra do Senhor. Pai Santo, Pai de amor, te damos graças, Senhor Deus, pela tua maravilhosa graça derramada nas nossas vidas, Senhor Deus. E sinal disso é que hoje estamos aqui, Pai, e nós queremos de todo o nosso coração, de corações sinceros, que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas orações, e que o Senhor possa nos encher mais uma vez, Senhor, da tua palavra e transborde os nossos corações da tua graça, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo, te agradecemos porque podemos estar juntos, Senhor Deus, em comunhão, adorando o teu nome, Senhor Deus, e somos gratos pela tua presença aqui, Senhor Deus. Te pedimos com o perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido nosso irmão, reverendo Augustus, para vir aqui. Se Deus permitir, nessa noite nós terminamos aquilo que nos propusemos, que foi estudar os 4 capítulos da primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo trata de culto, considerando o tema do nosso encontro, culto que agrada a Deus. Quero saudar todos os irmãos mais uma vez e dizer da nossa alegria reiterada de estar com vocês nesse evento. E já agradecendo o privilégio de estar aqui e me despedindo daqueles que já vão, terminado o evento essa noite, voltar para suas casas e para o seu lar. Queridos, capítulo 14 da 1 aos Coríntios, por gentileza, deixe aberta a sua Bíblia aí. Nós vamos fazer algumas observações antes de fazer a exposição do que Paulo está dizendo. Nós começamos no capítulo 11, vendo a preocupação de Paulo com o desenvolvimento ou desenrolar do culto na igreja de Corinto, igreja que ele próprio havia plantado, havia sido usado por Deus para que aquela igreja nascesse. A igreja de Corinto tinha uma série de problemas, nós vimos, e boa parte deles acabava refletindo na maneira como eles queriam cultuar a Deus. Por motivo que a gente não sabe, algumas mulheres na igreja, talvez porque entenderam errado a doutrina da salvação pela graça, desejavam se livrar do véu, que era o símbolo da posição que elas tinham na sociedade, na família e na igreja, que era uma posição de estar debaixo de autoridade, o que leva Paulo a tratar dessa questão na primeira parte do capítulo 11. Havia problemas relacionados com a celebração da ceia do Senhor, que era feita ali em meio à festa do ágape, nós falamos disso também. E particularmente havia problemas relacionados ao uso dos dons espirituais no culto. Os coríntios haviam desenvolvido essa ideia estranha e de que a espiritualidade ou a presença do Espírito Santo era medida ou era percebida pela manifestação dos dons extraordinários, particularmente línguas e profecia. E como esses dons existiam lá na igreja, eles pensavam de si mesmos como espirituais. Apesar de todos os demais problemas doutrinários e morais que havia, eles achavam que eram espirituais porque falavam em línguas e profetizavam. Paulo, então, trata desse assunto a partir do capítulo 12. Primeiro, fazendo uma exposição do que são os dons espirituais, com que propósito eles foram dados, e Paulo enfatiza especialmente a diversidade que há dos dons espirituais e a unidade que há entre eles e que eles deveriam promover. E que de entre os dons, embora todos sejam necessários e importantes, alguns são vitais para a existência da igreja, que são os dons da palavra. Ele faz isso colocando uma lista por ordem de importância dos dons espirituais. E depois ele mostra, nós vimos, isso é o capítulo 12, ele mostra um caminho ainda mais excelente para a igreja. Em vez de se dedicar à busca das manifestações, a igreja deveria buscar o amor,
que é mais excelente do que os dons espirituais, mesmo exercidos num nível impensável. Então ele compara o amor com o dom de línguas, o dom de profecia, o dom da fé, a capacidade de autoentrega ou de mártir, de entregar o próprio corpo para ser queimado, e diz que ainda que uma pessoa fosse capaz de fazer todas estas coisas, se ela não tiver amor, nada disso aproveita. Depois ele faz uma explicação do que é o amor, personificando o amor, o que é que o amor é, o que é que o amor faz, o não é, e o que é que o amor faz. Nós vimos, e finalmente ele termina o capítulo 13, falando do amor como sendo aquela vontade de Deus para a sua igreja que jamais vai passar. Os dons haverão de passar, como os andaimes de um edifício em construção. A fé vai passar, a esperança vai passar, mas o amor permanece para sempre, como sendo o estilo de vida na glória, expressando o relacionamento de Deus com o seu povo e o relacionamento do povo de Deus entre si. E aqui no capítulo 14, Paulo retoma o que ele havia dito no final do 12, de formas que a gente pode dizer que o capítulo 13 é um parênteses na discussão que ele está fazendo a respeito dos dons espirituais. Para muitos estudiosos, na verdade, o capítulo 13 é o coração da carta, é aquilo que Paulo queria dizer à igreja a respeito dos dons espirituais e procurar trazê-los de volta para o objetivo correto, que é buscar uma vida marcada pelo amor. De qualquer forma, o capítulo 13 está ensanduichado, né? Ele está aí exprimido entre o capítulo 12, que fala sobre dons espirituais, e o capítulo 14, onde Paulo contrasta dois desses dons, que é o dom de profecia e o dom de falar em línguas. O que nos leva então à conclusão de que aqui no capítulo 14, Paulo está retomando a discussão que ele deixou no 12 por um momento, para poder falar do amor, e aí ele retorna. Então aqui no capítulo 14, ele coloca capítulo 14 é praticamente uma comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas, onde Paulo dá preferência ao dom de profecia contra o dom de línguas e apresenta 5 motivos para isso. E terminado essa parte, ele traz algumas orientações práticas para a igreja sobre o dom de línguas, profecia e o papel das mulheres no culto, que nós vamos ver apenas se o tempo permitir. Mas eu queria então me concentrar nesses 5 princípios que ele coloca aqui para o culto, baseados no contraste que ele faz entre o dom de línguas e o dom de profetizar. Antes de iniciar, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos conduza na compreensão da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já vimos até agora, e nós queremos pedir que tu nos deis condições de mais uma vez abrir a tua palavra, meditar nela e aprender dela. Conforme nós vimos no Salmo 19, a tua lei é perfeita e restaura a alma. E nós pedimos então que ela nos restaure, que ela nos inspire, que ela alegre o nosso coração, que ela nos dê sabedoria, que ela nos instrua particularmente, Senhor, nesse tema tão importante que é o culto que nós queremos te prestar. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que Paulo coloca aqui, que vai do verso 1 até o verso 5, é que no culto a prioridade tem que ser dada àquilo que edifica. O culto público, o culto quando a igreja está reunida para louvar a Deus, tem como objetivo, sem dúvida, proclamar as virtudes de Deus e adorar a Deus pelo que Ele é, mas o culto também tem um propósito horizontal. Há o propósito vertical, que é adorar a Deus, servi-lo, através das orações, dos cânticos, dos louvores, das súplicas, e há também um objetivo horizontal, que é da edificação dos irmãos, e isso através da palavra. Para o apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui, só existe edificação se houver entendimento. A edificação passa pela compreensão. Se a mente não compreender, se não houver entendimento das coisas de Deus, se não houver entendimento do que se fala sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e demais temas da revelação bíblica,
a mente fica infrutífera e não existe verdadeira edificação. Esse ponto temos que guardar em mente, porque ele é o pressuposto que está por detrás de praticamente tudo que Paulo vai dizer aqui. É nessa base que ele vai dizer: eu prefiro a profecia, porque a profecia é feita numa língua que todo mundo entende e, portanto, edifica a igreja, do que falar em línguas, quando ninguém vai entender o que está sendo falado, a não ser que tenha interpretação. Então, Paulo vai preferir a profecia, porque a profecia é dirigida às pessoas, é dirigida aos membros da igreja, no idioma que todo mundo conhece, e traz edificação, conhecimento e entendimento de Deus, enquanto que as línguas são dirigidas a Deus e expressas no idioma que ninguém entende, a menos que haja outra pessoa que tenha o mesmo dom, o dom de interpretar e trazer aquele conhecimento para a vida da igreja. Então, o capítulo gira em torno disso. Esse é o fulcro do capítulo. E Paulo destaca esse ponto através de 5 princípios que nós vamos ver aqui. E o primeiro é esse, que no culto a preferência tem que ser aquilo que edifica a igreja. Vamos ver como ele diz isso. Verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 3 ou 4 observações no que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, como nós vimos, isso aqui é ele retomando o que ele disse no capítulo 12. Veja como ele terminou o capítulo 12. Ele terminou no verso 31 dizendo: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele fala do amor e retoma ao assunto de qual seria o melhor dom no capítulo 14. Veja como ele começa: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então essa expressão, procurai com zelo os dons espirituais, é a mesma expressão do final do capítulo 12, mostrando que ele está retomando a questão de quais são os melhores dons para a igreja, o que é que realmente edifica a igreja. E aí ele já declara qual é a orientação dele na busca dos melhores dons, e ele então se refere à profecia final do verso 1. Ele diz: buscai com zelo os melhores dons, que são aqueles dons da palavra que foram enunciados no verso 28 do capítulo anterior, apóstolo, profeta e mestre, mas particularmente que profetizeis. Por que o apóstolo Paulo colocaria a profecia como sendo o dom por excelência que os coríntios haveriam de buscar? Será que Paulo, por profecia, está se referindo à capacidade da gente adivinhar o que é que está acontecendo na vida dos irmãos, aquilo que eles fazem em secreto e dizer isso em público? Para muita gente, profecia é isso hoje, não é? É revelar o que é que está escondido, oculto na vida dos irmãos, mas certamente não é esse o sentido aqui. O sentido, nós vamos ver no verso 3, é de que profecia é quase que a mesma coisa, se não a mesma coisa, de pregação. Olha o que é que Paulo diz no verso 3: o que profetiza, ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o que é que edifica, exorta e consola no culto? Não é você dizer assim: Deus está me revelando que tem alguém aqui que está em pecado, ou Deus está me dizendo que tem alguém aqui que está com enxaqueca, e Deus traz uma palavra, está dizendo aqui para você que está passando por dificuldade: meu servo, eis que ouvi a tua oração e haverei de te responder. Não. O que edifica, consola e edifica e exorta a igreja é a palavra de Deus, é o ensino, aquele ensino que vai ao encontro das nossas necessidades, que esclarece as nossas mentes. Então, profecia aqui em 1 Coríntios 14 é o equivalente à pregação da palavra. Os profetas das igrejas locais eram pessoas que traziam uma palavra de Deus para a congregação. A diferença do mestre
ou pastor, é que o mestre ou pastor fazia isso regularmente. Era o trabalho dele, ele fazia isso consistentemente. O profeta falava quando Deus tocava no coração dele, quando ele recebia uma palavra da parte de Deus. Ele falava extempore, ele não se preparava para isso, mas de repente Deus tinha uma palavra para a igreja, e aquela palavra vinha ao encontro das necessidades da igreja ou das pessoas, edificando, exortando e consolando aqueles irmãos. Então, esse é o sentido de profecia aqui no capítulo 14, e é por isso que Paulo diz: vocês gostam muito desses dons, então eu prefiro, né, vamos dizer assim, já que vocês gostam desses dons, então pelo menos que vocês queiram a profecia, porque ela é muito melhor do que línguas. Ele explica no verso 2: pois quem fala em outra língua, aqui só um detalhe, a palavra outra, ela não está no original grego. Isso aí, mais uma vez, foi a nossa tradução que colocou, a Sociedade Bíblica do Brasil. Literalmente no grego está dizendo, pois quem fala em língua. Qual o problema de colocar outra? Porque aí abre brecha para você pensar que é outro tipo de língua, que não língua humana. E aí abre a porta para o pessoal defender a glossolalia. Mas no original não tem outra. Quem fala em língua, é isso que Paulo está dizendo. E pois quem fala em língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O dom de línguas, ele é dirigido a Deus. Daí nós entendemos que ele é ou louvor, ou gratidão, ou ação de graças, algum tipo de oração, é voltado para Deus e não para a edificação da igreja. Ele não é dirigido aos homens, mas ele é dirigido para Deus. Isso bate com o que a gente encontra no livro de Atos, porque quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios, Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, e eles começaram a falar em línguas, o que é que os judeus disseram? Como é que nós escutamos estas pessoas falar das grandezas de Deus? Mesma coisa lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e eles começaram a falar em línguas, a multidão disse, nós estamos ouvindo em nossas línguas estas pessoas glorificando a Deus. Então toda a evidência aponta para que línguas são uma forma de louvor e adoração a Deus, feita num idioma que nos é desconhecido, que não é o idioma, não é a minha língua que eu aprendi, não é a minha língua natal, mas é alguma outra linguagem, algum outro idioma falado por alguém na face do planeta Terra em algum lugar. É um idioma estrangeiro que eu não sei falar, e o milagre consiste exatamente nisso, que eu me dirijo a Deus nessa língua que eu não conheci. E é por isso então que Paulo diz que ninguém o entende. Por quê? Porque em espírito, ou pelo poder do Espírito Santo, ele fala mistérios. Mistérios aqui não são coisas desconhecidas, mas se refere ao fato de que ninguém está entendendo. Se eu começar a falar em holandês aqui, a não ser que tenha alguém que fale holandês, se eu começar a falar em holandês aqui, eu vou estar falando mistérios, porque vocês não sabem o que é que eu estou dizendo. Então é nesse sentido que Paulo diz, quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus, porque somente Deus entende o que ele está dizendo, a não ser que tenha alguém que interprete na igreja. Por isso que a profecia é melhor. Por quê? Porque, verso 3, quem profetiza, por sua vez, fala aos homens. A profecia é dirigida para as pessoas, e aí edifica, exorta e consola. Em compensação, verso 4, o que fala em língua, a si mesmo se edifica. No máximo, quer dizer, o máximo que pode acontecer quando alguém está falando em línguas na igreja, é ele edificar a si mesmo. E essa edificação aqui, foge um pouco do padrão do que Paulo diz aqui, que é edificação. Porque, como nós vamos ver aqui, a edificação para Paulo tem que passar pelo entendimento. Quem fala em línguas, pelo que Paulo diz aqui, não sabe, não entende o que está falando. Então, em que sentido ele é edificado? E eu não concordo, por exemplo, com comentaristas como John Stott, que diz que Paulo aqui está ironizando. Não acho que ele está ironizando, eu acho que ele está usando a palavra edificar em outro sentido. Eu, quando prego, eu me sinto edificado pelo fato de que eu utilizei um dom que Deus me deu para abençoar outras pessoas, ainda que ninguém seja edificado, mas eu me sinto assim, porque eu fui usado por Deus. Então é nesse sentido que quem fala em línguas edifica a si mesmo, só ele tem algum proveito,
O restante da igreja não tem proveito nenhum, absolutamente nada, zero. Por quê? Porque não entende o que está sendo dito. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E Paulo conclui no verso 5: eu quisera que todos vós falasseis em línguas. Paulo não é contra o falar em línguas. Note que em nenhum momento aqui no capítulo 14 ele vai dizer é proibido falar em línguas na igreja. Ele não vai dizer isso. Ele apenas vai colocar o dom de línguas no seu devido lugar. Ele vai regulamentar o uso das línguas. E ele começa dizendo isso, né? Olha, eu não tenho nada contra, eu quisera que todos vocês falassem línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Por quê? Porque quem profetiza edifica a igreja, quem fala em línguas edifica somente a si mesmo. A menos, Paulo diz, se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Só existe edificação se houver entendimento. Línguas sem interpretação na igreja não edificam. Não edificam, não trazem proveito para a igreja. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Talvez isso seja um choque para você. Talvez você vai se apegar aqui e dizer no verso 4, mas pelo menos eu posso fazer isso no meu quarto. Não posso, pastor? Porque aqui Paulo está dizendo que se edifica a si mesmo. Então no meu quarto, sozinho, eu não posso falar em línguas. Tem gente que acha que sim, inclusive gente que diz que o dom de línguas é o único dom de pijamas, porque você pode exercer no seu quarto sozinho. Mas quando a gente compara isso aqui com o que a gente aprendeu em 1 Coríntios 12, quando Paulo diz que os dons são dados para o benefício do outro, a gente se pergunta qual é o propósito de você falar em línguas sozinho no quarto, se os dons são ferramentas para a edificação da igreja e não para a edificação própria. Essa é a pergunta que nós fazemos e deixamos que você, na sua consciência, responda. Então está aqui o primeiro ponto do apóstolo Paulo. Na igreja a preferência tem que ser para aqueles dons que trazem edificação. A prioridade é aquilo que edifica na igreja. Essa é uma das razões que no culto bíblico, como os reformadores entenderam, não tem lugar para chanchada, palhaçada, um monte de outras coisas que as pessoas costumam trazer para o culto para poder encher de pessoas interessadas, atrair gente. Para nós, culto é uma coisa muito séria, é um momento de edificação em que a palavra de Deus vai ser ensinada. Tudo que tem no culto, ele tem que ter o propósito de edificar, não de entreter. Culto não é entretenimento, não é momento de fazer o cliente feliz. Nós não queremos consumistas, nós queremos adoradores, nós queremos discípulos. Se a sua igreja, ela é uma igreja cujo culto é recheado de atrativos humanos, o resultado será uma legião de consumidores que nunca ficam satisfeitos e você sempre vai ter que inventar coisa nova para manter aquelas pessoas vindo para o culto. Mas para nós o culto é coisa séria. E nós queremos dar prioridade ao que edifica a igreja. Isso vai desde a escolha dos hinos, dos cânticos, das palavras que vão ser ditas, das orações, até, claro, a própria pregação da palavra de Deus. O segundo princípio de Paulo é que se uma manifestação não for inteligível, ela não deveria ter lugar no culto, porque ela não aproveita. É a mesma coisa, só que dita de outra forma. Tá? Se não pudesse ser compreensível, essa coisa não devia ter no culto. Olha o que é que Paulo diz do verso 6 até o verso 12. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim.
assim também vós. Ponto. Esse assim também vós, ele pertence ao versículo anterior e não ao versículo 12, tá? Ele é o final do versículo 11. O que Paulo está fazendo aqui? Ele começa com uma pergunta retórica para os membros da igreja no verso 6. Ele diz assim: meus irmãos, imaginem que eu vou fazer uma visita na igreja de vocês, na igreja de Corinto, e que vocês me dão a oportunidade para eu falar no culto de vocês. E aí eu começo a falar em línguas, a transmitir o meu conhecimento num idioma que vocês não conhecem. Pergunta de Paulo: em que eu vos aproveitarei? Todo o meu conhecimento que eu tenho de Deus, tudo aquilo que Deus me revelou, eu estou falando com vocês num idioma que vocês não entendem. Qual vai ser o proveito que vocês vão ter? Resposta: zero. Proveito nenhum. E para não deixar exceção, Paulo coloca ele como exemplo. Irmãos, se eu, o apóstolo Paulo, for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Que proveito vocês vão ter de mim? O que vocês vão aprender comigo se eu falar no idioma que vocês não conhecem? O que vocês vão aproveitar se eu não falar por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina? Revelação, ciência, profecia e doutrina é uma mesma coisa: pregação, ensino da palavra. É chamado de revelação porque vem de Deus, é chamado de ciência porque é ciência de Deus, é chamado de profecia porque o profeta é a voz de Deus, é isso que a palavra profeta significa, e é doutrina porque consiste em ensinamentos que precisam ser aprendidos. Paulo pergunta: eu não tenho proveito nenhum para vocês, a não ser que eu ensine, que eu doutrine, eu explique a revelação de Deus e eu trago o conhecimento de Deus. Se eu for falando em línguas, não tenho proveito nenhum para vocês. Aí ele dá 3 exemplos. O primeiro é da orquestra desafinada. Assim, verso 7. Assim é que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Imagine que de repente nós temos aqui uma orquestra que resolveu participar do culto, né? Eles vão cantar um hino, e eles não ensaiaram antes, cada um está num tom diferente, ou então os instrumentos estão desafinados. Eles começam, é horroroso, ninguém está entendendo a melodia, ninguém sabe nem que música é. Não é feio isso? Não é horrível isso? Não produz harmonia, não produz beleza, não produz unanimidade, não produz nada. Paulo diz: é a mesma coisa quem está falando em línguas na igreja. É a mesma coisa, você está falando em línguas, é como uma orquestra desafinada, ninguém está entendendo nada. Segundo exemplo, é o trombeteiro confuso. Verso 8: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis, porque estareis como se falasseis ao ar? Trombeteiro confuso. Eu me lembro quando tinha 18 anos, fui fazer o serviço militar, e eu era aspirante a oficial do Exército, e uma das primeiras coisas que nós tínhamos que aprender era a ordem unida. Quem já fez Exército ou é militar sabe o que é. Então, o Sargento Silva, me lembro do Sargento Silva, um baixinho. O Sargento Silva pegou a nossa turma, tudo novinho, verdinho, e disse: vocês vão aprender a ordem unida. Então, quando eu disser virar à direita, todo mundo vira à direita. Quando eu disser virar à esquerda, todo mundo vira à esquerda. Quando eu disser em frente, marche, todo mundo marcha. Quando eu gritar alto, todo mundo para. Vamos treinar, bora. Aí nós aprendemos a fazer a ordem unida. O Sargento Silva, então, falava e a gente começava a marchar, a trotar, mandava parar, ir à direita, ir à esquerda. Quando a gente aprendeu os comandos, ele trouxe o cabo corneteiro. Ele disse: aquelas ordens que eu dei a vocês, vocês agora vão aprender o toque da corneta. Toca aí, cabo. Aí o cabo, não me lembro mais os tons, mas um agudo e 2 longos significava em frente. Depois 2 curtos significa para. E todas aquelas ordens, o corneteiro tinha um toque apropriado que refletia aquilo. E a gente aprendeu aqueles toques. Por que que é assim numa guerra? Por que que é assim numa guerra? A infantaria avançando numa guerra, o capitão, a voz do capitão não se projeta acima do barulho, da confusão que é um campo de batalha, mas a corneta sim. Então o capitão diz para o corneteiro: manda a tropa avançar. O corneteiro, a tropa,
vai em frente. O capitão vê que a coisa está perdida, diz: corneteiro, toca bater em retirada. O corneteiro toca lá e a tropa recua. Agora imagine que um trombeteiro, ele se confunde. O capitão dá uma ordem e ele transmite errado. Ou ele toca alguma coisa que os soldados não entendem. Quem é que pode se preparar para a batalha dessa forma? Porque ele não está entendendo a ordem do capitão. Não está entendendo a ordem do capitão. Como é que ele pode se preparar para isso? Paulo está dizendo: assim também vós, se não disserdes com a língua palavra compreensível, estarei como se falando ao ar. Você está falando em línguas e eu estou perguntando: o que é que meu capitão está dizendo? O que é que o meu Senhor está transmitindo? Quais são as ordens que Ele está me dando? Eu não estou compreendendo nada. O terceiro exemplo é de dois estrangeiros que se encontram. Verso 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, há muitas linguagens no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Todas essas vozes e idiomas que tem no mundo, eles têm um sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Aqui Paulo imagina dois estrangeiros se encontrando. Um não entende a língua do outro. E eles começam a falar. E não vai dar comunhão, não vai dar entendimento, não vai dar acordo, não vai dar nada, porque um não sabe o que é que o outro está dizendo. Eu sou bárbaro para ele e ele é bárbaro para mim. Se na igreja você começa a falar num idioma que eu não entendo, em vez disso me aproximar de você, vai me afastar de você, porque você será bárbaro para mim e eu serei bárbaro para você. Aliás, a palavra bárbaro é uma daquelas palavras, o nome parece que é onomapeia, não sei. Por exemplo, a palavra clique, não é uma palavra? Clica aí o mouse, mas é uma palavra que se formou a partir do som, clique, não é isso? A palavra bárbaro é desse tipo de palavras. Ela se formou a partir do fato de que os gregos, eles quando ouviam os povos estrangeiros falar, eles entendiam só barbar. Então bárbaro era quem não falava grego, porque soava para eles como brá. Então, se você começa na igreja né? Você é bárbaro para mim, eu sou bárbaro para você. Em vez disso nos unir, isso nos separa. Será que precisa de mais argumentos para explicar por que é que Paulo prefere a profecia na igreja do que o dom de línguas? Né? Do que o dom de línguas, mas ele tem mais argumento ainda. Vamos ver o terceiro, que é que no culto a espiritualidade não exclui o entendimento. Eu estou seguindo ordens médicas aqui, eu tenho que beber esses 3 copos durante a pregação. Com licença. Vamos lá. É porque o doutor disse que estaria na plateia me observando, então não posso. O terceiro princípio é que no culto a espiritualidade ela não exclui o entendimento. Veja o que Paulo diz. Metade do verso 12. Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Paulo aqui está encorajando aqueles irmãos que tinham dom de línguas a que só falassem se houvesse interpretação. E o argumento de Paulo é o seguinte: se você fala em línguas, você não edifica o seu irmão. Você até pode estar dando bem as graças, mas a mente fica infrutífera. Olha como ele diz aqui, primeiro no verso 12: se vocês querem dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, o progresso que Paulo se refere é
a interpretação das línguas. As línguas teriam que ser interpretadas para poderem ser utilizadas no culto. Sem interpretação, nós já vimos, não faz o menor sentido você ter línguas falando no culto. Aliás, eu esqueci até de dizer que foi essa passagem que os reformadores usaram para abolir o culto em latim durante a Reforma Protestante. Durante a Idade Média, os cultos eram realizados, as missas eram feitas em latim. E sabe quem é que falava latim naquela época? Ninguém. Nem o padre, ele tinha a missa decorada. Ele nem falava latim, ele decorava a missa. E os reformadores, à medida que a Reforma Protestante prosseguiu, eles aboliram a missa em latim, o culto em latim, porque eles disseram, entenderam isso aqui, que no culto tem que ser, as manifestações têm que ser inteligíveis. Por isso, eles aboliram, por exemplo, o teatro. Lá no início da Idade Média, alguns bispos, né, eles começaram a argumentar que o povo era ignorante, que não entendia a pregação da palavra de Deus, e que então, se a gente fizesse um teatro, uma encenação dos mistérios de Deus, eles poderiam compreender melhor. As imagens também entraram na igreja por conta disso. O povo ignorante não entendia a palavra de Deus, mas se tivesse uma imagem de São Paulo, se inspiraria Então entrou com o propósito didático, não demorou muito, o pessoal estava adorando, né? O pessoal estava adorando. O teatro começou assim também no culto, era a chamada dramatização dos mistérios. Os reformadores acabaram com o teatro no culto, acabaram com o latim, porque uma dessas coisas transmitia conhecimento e entendimento. E o que é que a gente vê hoje nas igrejas? O pessoal querendo voltar para a Idade Média, querendo reintroduzir coreografia no culto, teatro no culto, falando línguas sem interpretação. Está tudo voltando à Idade Média. A Reforma Protestante tratou com todos esses assuntos e disse que o culto é simples e ele tem que ser composto de coisas que transmitem entendimento, conhecimento. O progresso seria, no verso 12, para a edificação da igreja. Aí ele diz, verso 13, o que ora, o que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Olha o motivo. Se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E se minha mente fica infrutífera, não tem edificação. O que farei? Orarei com o espírito, está falando do orar em línguas, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, que seria cantar em línguas, mas também cantarei com a mente. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a mente e o conhecimento, ele não é inimigo ou contrário ou um obstáculo a um culto espiritual. Mas não é o que você ouve hoje em dia. O que você ouve hoje em dia é o seguinte: se você quer realmente sentir a presença de Deus, você não pode... abra sua mente, não se preocupe com questões doutrinárias. O culto hoje em dia é baseado em emoções, experiências, sensações. O foco em muitas igrejas é isso. A música, ela é designada para provocar as emoções das pessoas, levar as pessoas a um estado de êxtase. A palavra, até a maneira de falar do pregador, ele tem uma maneira, irmãos, de fazer com que as pessoas mexa completamente as emoções. É estudado, é retórica. A retórica é a arte de falar. Uma pessoa que tem dons de retórica, ele faz o mesmo auditório rir no minuto e 30 segundos depois chorar. George Whitefield era um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. Ele era um puritano, viveu cerca de 250 anos depois da Reforma Protestante. Ele tinha uma retórica tão impressionante que ele era capaz de fazer o público chorar só pronunciando a palavra Mesopotâmia. Chorar todo mundo. Não. Muitas igrejas hoje estão assim, exatamente porque o foco é a experiência, a sensação, é a emoção no culto. E pouco ou nada é ensinado de doutrina. Pouco ou nada é feito de doutrina. Há um espaço gigantesco para o louvor. Não tenho nada contra louvor.
Eu tenho contra quando ele toma o lugar da pregação. Aí eu tenho, né? Mesmo que seja sabor de mel. Não. Então, aí a ideia é: o conhecimento, a doutrina e o intelecto, eles são inimigos do Espírito Santo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É o jargão que eles usam fora de contexto. Mas aqui você vê o apóstolo Paulo unindo as duas coisas. Paulo dizendo que a mente tem que participar. Eu vou orar com o Espírito e com a mente. Vou cantar com o Espírito e com a mente. Eu vou dar graças com o Espírito e com a mente também. A mente faz parte do culto. Deus nos fez pessoas racionais e com entendimento. Eu não venho para o culto apenas para me sentir bem. Eu venho para o culto para aprender. E se o pastor não ensina, eu volto frustrado para casa. Porque eu não vim no culto para me sentir bem, ou ter uma experiência ou sensações. Mas eu vim para me encontrar com Deus, e eu me encontro com esse Deus na sua palavra, à medida que ela é ensinada, à medida que ela é pregada. Verso 16, ele continua na mesma argumentação: se tu bendisseres apenas em espírito, ou seja, se você bendizer a Deus em espírito, na língua, como dirá um indouto? O indouto a palavra indouto no grego é idiota. É a palavra grega idiotes, que no grego significa simplesmente alguém que não tem conhecimento ou cultura. Depois o termo virou pejorativo para um imbecil, né? Alguma coisa desse tipo assim. Mas na época de Paulo, a palavra idiota significava alguém que não tinha cultura e que não tem conhecimento. Então Paulo pergunta: se você está agradecendo a Deus em línguas, o idiota que está do seu lado, né? O indouto, que foi traduzido como indouto aqui, como é que ele vai dizer amém? Se ele não entende o que diz. De onde nós aprendemos que você só pode dizer amém se você, o quê? Entender. Amém significa assim feito. O irmãozinho começa a orar em língua e você diz amém. Você não sabe se ele está orando nem contra você, não é? Como é que você vai dar amém? Então a gente aprende que amém é para o fim de uma sentença ou de uma declaração com a qual nós concordamos. Em algumas igrejas o pastor abre o inário e diz: vamos cantar o hino 60. A turma: amém, 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 amém. Você vê como é que o amém é para ser usado aqui, não é? Não é bonitinho? Amém é para ser usado se você concorda com o que está sendo dito. Mas para que você possa dizer o amém, você tem que entender o que está sendo dito. Como é que você vai dizer amém para alguém que está falando em língua que você não entende? Pergunta o apóstolo Paulo, verso 17: porque de fato tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Por que o outro não é edificado? Porque ele não está entendendo o que você está falando. Ele não está entendendo. Quarto princípio, do verso 18 a 19, e aqui nós temos a preferência do apóstolo inspirado: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo tinha dom de línguas, ele era apóstolo de Jesus Cristo, ele falava em línguas mais do que todos. Contudo, ele diz: contudo, apesar disso, eu prefiro falar na igreja 5 palavras do meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Acho que não precisa mais do que isso, né? Eu não entendo porque que em tantas igrejas é costumeiro durante o culto pessoas simplesmente começarem a falar em língua sem interpretação. Parece que capítulo 14 de 1 Coríntios não está na Bíblia desses queridos irmãos. Parece que eles rasgaram essa página, porque na igreja deles acontece isso direto. E não é só um que fala não, de repente todo mundo, e até o pessoal incentiva. Uma vez fui pegar numa igreja de linha, dessa linha, e lá... dessa linha, e aí o líder lá do grupo de louvor, né, tocando aquelas músicas lá e tudo mais, e diz assim: agora eu quero todo mundo sapateando, né? Quero todo mundo sapateando. Agora solte aquela rajada de línguas. E a turma soltou rajada de língua lá, né? E eu me perguntando o que é que eu estava fazendo lá, né? Me convidaram para pregar, eles me conhecem, sabem o que é que eu prego. E aí o pessoal soltando rajada de línguas. Tem gente que incentiva isso. O pastor incentiva mesmo, né? Falar em línguas durante o culto. E todo mundo começa a falar e não tem interpretação, não tem absolutamente nada do que Paulo está dizendo aqui. Parece que esse capítulo foi arrancado da Bíblia de muitos líderes e de muitas igrejas.
Vamos para o quinto princípio de Paulo, está do verso 20 até o verso 25, e pode ser resumido na seguinte frase: é válido não parecermos loucos. É válido não parecermos loucos. Olha o que é que Paulo diz. Irmãos, desculpem. Se eu descobrir que o médico não veio para o culto, eu vou ficar muito injuriado. Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia assim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Alguns estudiosos acham que aqui, finalmente, Paulo disse o que ele pensa sobre o dom de línguas. Porque até agora ele vem ele vem se acomodando ao desejo da igreja. A igreja queria falar em línguas. E Paulo vem só regulando. E ele vem dizendo: olha, a língua não edifica. Se ela não for interpretada, ela não tem lugar no culto. A preferência tem que ser para aqueles dons que edificam. E aqui, então, Paulo adota uma nova abordagem, dizendo qual é a finalidade original pela qual o dom de línguas foi dado. Para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, a gente tem que voltar lá para o livro de Deuteronômio. E eu quero pedir que você me acompanhe aí. Deixa marcado aí, 1 Coríntios 14, e nós vamos primeiro para Deuteronômio capítulo 28. É um capítulo muito conhecido do livro de Deuteronômio, porque nele Moisés enumera as bênçãos e as maldições que Deus farão vir sobre o povo de Israel em caso de obediência e desobediência, respectivamente. Capítulo 28, Deuteronômio. Começa com bênçãos decorrentes da obediência. Eu não vou ler porque é demorado, mas ele diz, não é? Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, se vocês obedecerem os meus mandamentos, as seguintes bênçãos virão. Aí verso 3, bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre, os teus animais. Aí começa toda aquela sorte de bênçãos que Deus prometeu para a nação de Israel, se a nação obedecesse. Continuando, nós chegamos no verso 15, cujo subtítulo é os castigos da desobediência. O mesmo Deus que vai abençoar se você for obediente, é o mesmo Deus que vai lhe castigar se você desobedecer. Verso 15, será que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando e cumprir os meus mandamentos? Aí começa no verso 16, maldito serás na cidade. 17, maldito o teu cesto. 18, maldito o fruto do teu ventre. 19, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Verso 20, o Senhor mandará sobre ti maldição, confusão, ameaça. Aí vem, pestilência. O Senhor te ferirá com tísica, com febre, com inflamação, com calor ardente, secura, crestamento, ferrugem, até coceira está na lista aqui, ó. No verso 28, no verso 27, o Senhor te ferirá com úlcera, com tumor, com sarna, com prurido de que não possas curar. Prurido é uma coceira, da qual se você, quanto mais coça, mais ela coça, né? O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira. Aí vai aumentando a lista de maldição. E note que não é o diabo, não. E tem gente que quando essas coisas vêm, diz é obra do inimigo. Não, não, é Deus mesmo que está mandando como juízo contra aqueles que desobedecem, não é? E aí ele continua aqui, e quando chega no verso 49, nós encontramos a maior de todas maldições, que o Antigo Testamento chama de a maldição, o castigo supremo. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia. Veja só, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço,
E ele continuou dizendo o que é que essa nação que vem de longe, que fala uma língua que o judeu não entendia, o que é que essa nação ia fazer. Ia entrar na terra prometida, destruir a nação de Israel, se apossar do gado, da terra, das colheitas, levando como escravo homens, mulheres e crianças. Seria o desterro, seria o castigo final de Deus para a nação de Israel, caso Israel não ouvisse a voz de Deus. Anos depois, o profeta Isaías, capítulo 28, repetiu essa ameaça de Deus. Isaías viveu numa época, você pode abrir aí por favor, no capítulo 28 de Isaías. Isaías viveu numa época em que a nação de Israel tinha virado as costas para Deus e tinha cometido todos aqueles, tinha quebrado todos os mandamentos de Deus e incorrido em todos aqueles castigos que Deus havia ameaçado em Deuteronômio 28. Olha o que é que Isaías diz no capítulo 28, a partir do verso 16. Ele está falando para um povo rebelde que não queria a palavra de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Desculpa, é um pouquinho antes, não é? No verso 10, eu falei 16, 10. Ele está repetindo o que é que o povo de Deus estava dizendo. O que é que os judeus estavam dizendo? É preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso era o povo resmungando contra o profeta Isaías, porque o profeta Isaías chegava e dizia: lembra da lei de Deus. Aí o povo dizia: eu não aguento mais ouvir o profeta Isaías, é preceito aqui, preceito ali, lei aqui, lei acolá. Olha o que é que Deus diz então no verso 11: pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. É como se Deus dissesse: vocês não querem ouvir o profeta? Vocês não querem ouvir o que eu estou dizendo na língua de vocês? Então eu vou falar com vocês em língua estranha. Ao que é que Deus se referia? Deuteronômio 28, vou mandar uma nação cuja língua vocês não entendem, e essa nação virá como instrumento da minha justiça e do meu castigo contra vocês. O profeta Jeremias, que viveu depois do profeta Isaías, repetiu a mesma coisa, Jeremias 5. Jeremias viveu bem próximo do desterro, não é? Isaías profetizou uns 80, 100 anos antes. Jeremias, ele viu o desterro acontecer. Então, Jeremias 5,15. Eis que trago sobre ti, ele falando para a nação de Israel, eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. Então, o que é que a língua estranha representava para o judeu no Antigo Testamento? Era sinal de quê? De maldição, de castigo de Deus. Era isso que a língua representava. Paulo pega exatamente esse ponto aqui. Volte agora comigo para 1 Coríntios 14. Vamos ler de novo, à luz de tudo isso? Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. É como se ele dissesse assim: vocês estão brincando como crianças, vocês estão brincando com fogo. E vocês estão brincando com fogo. Vocês têm que ser pessoas amadurecidas no juízo. Aí ele cita, no verso 21, Isaías 28, de 11 a 12, dizendo: na lei está escrito, embora Isaías tecnicamente não é a lei são os 5 primeiros livros de Moisés, mas a palavra lei às vezes é empregada para referir a qualquer passagem do Antigo Testamento, no caso aqui do profeta Isaías. Na lei está escrito: falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. A conclusão de Paulo no verso 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. É como se Paulo estivesse dizendo assim: meus irmãos, vocês que gostam tanto do dom de línguas, vocês sabem o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito das línguas estranhas? A língua estranha não é para o crente, não é sinal para o crente, mas ela é sinal para o incrédulo, do juízo de Deus. Pensa comigo, dia de Pentecostes, Atos capítulo 2.
a nação de Israel rebelde contra Deus, tinha rejeitado o Messias, tinha matado o Messias, estava prestes a perseguir o povo de Deus. O Espírito Santo desce sobre aqueles 120 e os apóstolos, e eles começam a fazer o quê? A falar em outras línguas. Um judeu que conhecia o Antigo Testamento, ele ia dizer o seguinte: peraí, está me dando um déjà vu, eu já vi isso aqui, língua estranha, esse pessoal aqui falando em língua estranha. Ele ia lembrar que língua estranha no Antigo Testamento era o sinal do juízo de Deus. E o que aconteceu 30 anos depois de Pentecostes? Destruição de Jerusalém. Os romanos vieram e acabaram com Jerusalém, porque eles rejeitaram o povo de Deus. Ou seja, aquelas línguas no dia de Pentecostes, elas não somente tinham o propósito de marcar a presença do Espírito Santo, mas de avisar os judeus que o juízo de Deus estava sobre eles, porque eles haviam rejeitado ao Messias, e Deus haveria de fazer o que prometeu em Deuteronômio 28, Jeremias 5, Isaías 28. Por isso Paulo diz: as línguas, elas não são um sinal para o crente, mas para o incrédulo, de que Deus vai castigar a incredulidade e virá sobre eles. Mas a profecia, ela é de fato o sinal para o crente. Aí ele dá um exemplo hipotético, verso 23. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, imagina a igreja reunida como aqui, e todo mundo começar a falar em línguas. No caso de entrar indoutos, pessoas que não têm conhecimento, ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Qual vai ser a reação natural de pessoas ao entrar numa igreja onde de repente parece um hospício, todo mundo falando, gritando, caindo no chão, rolando no chão, subindo pelas paredes, dando cambalhota? Ou o que você acha que o incrédulo vai achar que é aquilo ali? Ele vai dizer: esse pessoal é doido. Gente, sem a gente fazer nada, a cruz de Cristo já é loucura para os que perecem. Imagine se a gente dá motivo. Ações que a gente vê aí fora, o mundo zomba de nós e diz: estão loucos. A gente não precisa dar motivo para o mundo bater em nós, porque o próprio Evangelho já é o motivo. A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. E a gente faz as nossas macaquices, não é? As nossas bizarrices no culto, e o mundo zomba. E o pessoal pensa que isso atrai os incrédulos. Nada, atrai a zombaria, o escárnio. Como é que o Brasil olha a igreja evangélica hoje? Eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico. Fico procurando uma palavra. Melhor que eu achei até agora é reformado. E mesmo assim já tem uma turma dizendo que é reformada, que eu já estou pensando em achar um outro rótulo em breve. Fica difícil dizer que é evangélico hoje. Então, meus irmãos, é lícito não parecermos loucos, não dar motivo para o mundo. Essa é a razão pela qual Paulo diz: se todos começarem a falar em línguas e entrar um incrédulo, ele vai dizer: esse pessoal está doido. Ao contrário, verso 24: se todos profetizarem, se a palavra de Deus está sendo trazida, para algum incrédulo indouto, ele por todos é convencido e por todos é julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se o incrédulo entra e ouve a palavra de Deus, a sua vida se torna manifesta. Como pastor, e há vários pastores aqui, eles vão entender essa minha experiência. Quantas vezes, ao cumprimentar o pessoal na saída do culto, na minha igreja ou em outra igreja, a pessoa para assim, aperta a minha mão e diz assim: o senhor hoje à noite disse minha vida toda. Até parece que o senhor passou a semana atrás da porta da minha cozinha. O senhor viu tudo. Eu nem conheço a pessoa. O que é que discerniu? A pessoa se viu aonde? Ela se viu na palavra de Deus. É isso que é a profecia. Ela se viu diante de Deus, e aí então ela se prostra em terra, final do verso 25, e adorará a Deus
testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ao contrário de dizer, esse pessoal está todo louco, ele agora vai dizer, Deus está aqui no meio. O que é que faz a diferença? É que no primeiro caso, está falando em línguas ao mesmo tempo. No segundo caso, a palavra de Deus estava sendo pregada. Portanto, meus irmãos, não sejam meninos no juízo, mas sejam adultos no discernimento, diz o apóstolo Paulo. É até uma questão de bom senso. É até uma questão de bom senso. De bom senso. Ele termina com algumas orientações, que eu vou só mencionar rapidamente, porque meu tempo já acabou. Ele diz, e eu não quero tomar mais água, então vou terminar logo. No verso 26, ele então faz a pergunta: que fazer, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação, é uma bagunça. Quando vocês se reúnem, é uma confusão. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, o culto ele tem que ter uma ordem, ele tem que ser regulamentado para que haja edificação. Aí ele começa a regulamentar. Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. No caso de haver línguas, veja aqui, ele diz, se houver, né? No caso de haver, regulamentação, que não seja mais do que 2. Paulo só permitia 2 falando. 3. Tá bom, já que vocês gostam tanto, vou aumentar mais 1. 3, diz ele aqui. E isso sucessivamente, ou seja, um depois do outro. Um fala, e que haja intérprete. Um fala, interpretado. Outro fala, interpretado. Outro fala, interpretado. O quarto que falar já não é do Espírito Santo, porque ele sabe contar. Ele diz 3. O número 4 já não é de Deus. Não é isso? Concordam? 2, no máximo 3, em sequência, e que tem intérprete. Se for assim, eu não tenho problemas com isso. Aliás, a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem problemas com isso, se for assim. Está na decisão do Supremo Concílio, numa carta pastoral chamada Pastoral do Espírito Santo. Está lá. Se for dessa forma, eu não tenho dificuldade. Qual é a nossa dificuldade? É com a desobediência a essa instrução aqui, que acontece nas igrejas aí fora. E depois o pessoal vem chamar a gente de incrédulo e de cessacionista. Dizer que a gente não acredita nos dons espirituais. Eu acredito nos dons espirituais como a Bíblia diz. Não nisso aí, que desobedece a palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus. Se vier como a Bíblia diz, eu não tenho dificuldade. Não tenho problema, nunca tive. Uma coisa com relação aos profetas, verso 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se vier revelação a outro que está sentado, cale-se o primeiro. Como nós dissemos, a diferença do profeta para o mestre é que o mestre ele falava regularmente. Ele já sabia quem é que ia pregar domingo. Mas o profeta, ele era tocado por Deus e ele se levantava e trazia uma palavra que edificava, exortava. Era uma palavra que abençoava a igreja, não era adivinhação ou predição do futuro, mas era uma exortação circunstancial e relevante para aquele momento. Então Paulo diz, vocês podem profetizar, mas 2 no máximo, e mesmo assim tem que ser julgado. Fala, e a igreja julga se aquela palavra de fato é de Deus, porque senão os falsos profetas se aproveitam para trazer heresias perniciosas na igreja. Verso 31, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Então não venha com aquele negócio, não, mas eu senti aquele impulso de falar. Não, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, você tem controle. Não venha com essa de que você entrou numa situação que você perdeu todo o controle e disse um monte de bobagem. Não. O espírito do profeta está debaixo do controle do profeta. Paulo está dizendo isso para tirar a desculpa de qualquer pessoa que, em nome de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, diz um monte de bobagem e depois se desculpa dizendo, mas foi Deus que me mandou dizer. Então, não, você tem controle. Deus,
Deus não é o Deus que, para agir, Ele tira a minha consciência e a minha inteligência. Ao contrário, Ele usa a minha consciência e minha inteligência para Ele poder falar e agir aqui nesse mundo, ao contrário do que muitos. Bom, eu estou feliz que meu tempo acabou, porque a próxima passagem é: conservem-se as mulheres caladas na igreja. Tá bom? Obrigado, nós já terminamos por aqui. Eu acho que vou ter que explicar, não é? É bom explicar isso aqui. Final do verso 33. Como em todas as igrejas, tantos conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Esse é reconhecidamente uma passagem muito difícil no apóstolo Paulo, especialmente porque no capítulo 11, que você viu comigo ontem, ele admitiu que a mulher na igreja pode orar e profetizar. Não foi isso? A única restrição é que ela usasse o véu, sinal de que ela estava debaixo de autoridade. Então, como é que no capítulo 11, Paulo admite que a mulher ore e fale na igreja, e aqui no capítulo 14 ele diz: mantenham-se as mulheres caladas na igreja? Paulo está se contradizendo no espaço de 2 capítulos. Está se contradizendo, porque primeiro ele disse que pode, e agora ele está dizendo que não pode. Quais são as alternativas? Algumas. Primeiro, no caso da mulher orar e profetizar, segundo, por exemplo, João Calvino, com quem eu vou discordar, tiro até o chapéu quando falo o nome dele, mas aqui eu vou discordar dele. João Calvino diz que no primeiro caso, Paulo estava falando de pequenos grupos. Então, em pequenos grupos de discipulado, a mulher podia orar e profetizar. Mas na Assembleia Geral da igreja, ela tinha que ficar calada. Só podia fazer oração silenciosa, né? Mas não podia falar. E por que eu discordo de Calvino? Porque Calvino está projetando o sistema eclesiástico da época dele na época apostólica. Porque na época apostólica, no tempo em que Paulo escreveu isso aqui, não tinha grupos pequenos nos lares e depois todos os irmãos. Todos os cultos eram nos lares. Cristianismo era religião proscrita. Eles não tinham como se reunir num lugar próprio, porque eram perseguidos pelos judeus e depois pelo Império Romano. Foi só no século IV que os cristãos adquiriram licença do Estado para ter seus próprios templos e fazer suas próprias reuniões. Então essa distinção é absurda, ela não tinha no século I. A outra possibilidade é que alguns exegetas estão dizendo que Paulo aqui está se referindo à fofoca, né? As mulheres são fofoqueiras. Eu acho essa interpretação machista, porque eu participo de presbitério, sino de Supremo Concílio, e acho que homem fala muito mais do que a mulher, na minha experiência eclesiástica. É só você frequentar uma dessas reuniões e você vai saber que os homens fofocam e falam muito mais do que as mulheres. Então, é uma interpretação machista que não tem menor base aqui. Terceira possibilidade, Paulo está proibindo o dom de línguas, que as mulheres falem em línguas. Mas só que línguas está longe do contexto. Entre Paulo dar essa ordem e o dom de línguas, estão aí instruções sobre profetas e tudo mais, o que nos leva ao que parece ser a interpretação correta. O que Paulo está proibindo aqui é que a mulher participe do julgamento dos profetas, que é o que vem imediatamente antes. Paulo diz: os profetas falem e os outros julguem, mas a mulher não é permitido fazer isso. Por quê? Porque se a mulher começar a julgar os profetas, ela vai assumir aquela posição de autoridade que Paulo não quer que ela assuma. Lembra lá do capítulo 11? Então não está proibindo aqui toda a fala da mulher, está proibindo aquela fala em que a mulher assume uma posição de autoridade sobre o homem na igreja. Seguem essa interpretação Tim Keller, John Piper, Don Carson, pode ler os livros deles, eles seguem essa interpretação. E aceitar que eu siga essa interpretação, mas não estou sozinho. Eu entendo que a interpretação que faz justiça ao contexto, mantém a harmonia com o capítulo 11 e faz justiça com as mulheres. Paulo não está proibindo que elas orem e falem na igreja, está permitindo que elas assumam uma posição em que elas vão
parecer que estão exercendo autoridade. A opção que Paulo dá é que, se ela for casada, ela pergunte em casa ao marido, não é? Se não for casada, ela vai ter que perguntar ao pastor ou outra pessoa, um presbítero, alguma coisa. Mas o caso é evitar que nas assembleias, nas reuniões, elas assumam uma postura que poderia parecer que ela está querendo exercer autoridade. E Paulo termina no verso 36 a 40, dizendo: a palavra de Deus, porventura, se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça esse mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado por Deus. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, como nós não proibimos, desde que venha conforme está na palavra de Deus. Não proibais. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o que é que nós aprendemos aqui, queridos, para o culto? Que Deus se preocupa com o culto, não é verdade? Ele zela pelo culto, ele não quer ser adorado de qualquer maneira. Segundo, você não pode inventar a maneira de adorar a Deus. Você tem que estudar a Bíblia e perguntar qual foi a maneira que Deus revelou pela qual ele quer ser adorado. Terceiro, os dons espirituais são dados para a edificação da igreja. Eles têm que ser usados com sabedoria e naquilo que é útil e proveitoso para os irmãos. Isso é muito importante. Quarto, só vale no culto aquilo que edifica, e edificação passa pelo entendimento. Portanto, o culto tem que ser voltado para Deus e para a sua palavra. Culto não é entretenimento, não é espetáculo, mas é um encontro do povo de Deus para louvar a Deus e ser instruído por Ele através da sua santa palavra. Talvez isso ajude você a entender por que nós reformados temos um culto dessa maneira, um culto mais simples, mais focado na palavra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que na igreja o foco é a palavra de Deus? Por que tanta ênfase nesse negócio de pregação? Tudo é igual? Não. A palavra de Deus é aquele momento em que Ele fala conosco, que Ele nos instrui, que Ele nos edifica. Por isso que é central no culto. É por isso que o púlpito nas igrejas reformadas, geralmente ele é no centro. Há um simbolismo na arquitetura evangélica, quando o púlpito ele está no centro. Exatamente por isso, para falar da centralidade da palavra de Deus quando nós nos reunimos. Que Deus nos ajude, queridos. Eu espero que esses estudos tenham abençoado você, que tenha despertado em você o desejo de oferecer a Deus um culto bíblico, culto gostoso, abençoado, em que você aprende mais, em que você se dedica a Deus e é edificado com os dons dos outros. E para os colegas pastores que estão aqui, que os irmãos e eu, juntamente, sejamos desafiados por Deus a oferecer a Ele em nossas igrejas um culto realmente voltado para a glória do Senhor. Que nós desapareçamos completamente, que somente Cristo seja glorificado no culto. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Mais um. Rapidamente, antes de ir para o intervalo, se deseja fazer alguma pergunta, você tem a última oportunidade, tá? Existem alguns papéis lá na mesa, na saída. Deixe a sua pergunta dentro da caixa. Para evitar constrangimento, existem algumas pessoas sem pulseiras no nosso meio. Há uma mesa no corredor, então, por gentileza, pedimos que você se direcione direto à mesa para fazer o seu credenciamento. A fiscalização vai olhar com mais atenção na volta, ok? 20 minutos, vocês estão liberados.